Meu irmão, hoje, o ser humano, eu e você, se a gente tiver que procurar água, a gente vai cavar no chão, não no lugar que tenha pedra ou que seja rocha. Como é que vai tirar água da rocha, meu irmão? Fala para mim. Então, está aqui um testemunho em que nosso Deus é o Deus do impossível, porque Deus fez sair água da rocha. Aquilo que não é possível ao homem é possível para Deus. E Deus estava demonstrando aqui o quanto ele é Deus, o poderio dele, para que ninguém tivesse dúvida. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai, obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai, reunidos, Pai, em Seu nome, Senhor. Com sede, Pai, de aprender cada vez mais de Ti, Senhor, pela Sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Perdão, Senhor, pela oportunidade, Pai, do Seu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, Senhor, transformando, Pai, nossa alma, Senhor, para que a gente possa saber, Pai, qual seja, Senhor, a boa, agradável, perfeita vontade que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Gratidão, Pai, pela nossa saúde, Senhor. Gratidão, Pai, pelo maná que o Senhor provê para nós todos os dias, Senhor. Essa água eterna, Senhor. Obrigado, cara. Obrigado, Pai. Esteja conosco, Pai, durante o dia de hoje, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, Senhor. Provendo, Pai, todas as nossas necessidades, Pai, como o Senhor tem feito, Pai, todos os dias, Pai. Revela aos nossos olhos, Pai, aquilo que precisa ser revelado, Senhor. Nessa manhã de hoje, Pai, durante esse devocional, Senhor, nós possamos receber, Pai, a dose necessária, Pai, para cada um de nós, Senhor. Que essas palavras, Pai, entrem em nosso coração, Pai, e elas transformem, Pai, o nosso dia, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós possamos ser luz, Pai, para as pessoas, Senhor, por onde nós passarmos, Senhor. Que as pessoas possam ver, Pai, a Ti, Senhor, e cada vez menos a nós, Senhor. Que nós possamos ser cada vez menos nós, Senhor, que nós possamos ser cada vez mais a Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar. Obrigado, meu Deus, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, pela sua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refili. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que me contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede d'água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Interessante, né, amados? O povo,
eles não têm paciência, eles não têm fé. Eles, apesar de tudo que aconteceu, de tudo que Deus estava fazendo, eles continuavam murmurando, continuavam cobrando, e era insistentemente uma cobrança muito grande em cima de Moisés. Porque eu fico imaginando, era muita gente, muitas mulheres, muitas crianças, gado, animais, e Moisés estava sozinho na liderança daquele povo. Era uma enorme responsabilidade sobre os ombros de Moisés. Apesar que Deus tinha conhecimento disso, Deus sabia de tudo isso. Mas era o trabalhar de Deus sobre aquele povo. E o que Deus queria daquele povo? O que Deus quer de nós hoje? Confiança nele. Confiança. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, Fábio, e ler aqui o devocional de hoje, que bate exatamente com o que está escrito aqui. Fala que o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Veja bem, olha só. Está escrito lá em Naum 1,7. E diz assim o escritor: o muro de neve. No início de janeiro de 1814, isso aqui é um testemunho, viu? O príncipe herdeiro sueco Carl von Barnod e seus aliados estavam se aproximando de Cheshude durante a campanha de inverno contra os dinamarqueses. Os habitantes da cidade temiam o pior, principalmente dos brutais cossacos. Na entrada da cidade, na direção de onde o inimigo viria, estava situada uma pequena cabana, à vista de todos. Nela morava um jovem de 20 anos com sua mãe e avó. Era costume da avó orar a Deus em todas as circunstâncias e confiar nele. Naquele dia de ansiedade, ela pediu fervorosamente que os preservasse. Seu neto a ouviu repetidamente citar uma frase de um antigo cristão, de um hino, vou ler aqui novamente. Naqueles dias de ansiedade, ela pediu a Deus fervorosamente que os preservasse. Seu neto a ouviu repetidamente citar uma frase de um antigo hino cristão: construa um muro ao nosso redor para manter o inimigo afastado. Pois bem, o neto considerou uma impossibilidade de Deus erguesse um muro na velocidade da luz, justamente em torno da cabana. A avó explicou a ele que não quis dizer literalmente, mas figurativamente. Ela afirmou, entretanto, que se Deus quisesse, ele poderia realmente construir um muro ao redor deles. O armistício terminaria à meia-noite. Mas no início da noite, uma tempestade de neve surgiu, causando um enorme muro de neve na frente da cabana. Deus ouviu a oração e respondeu literalmente. Os soldados passaram pela cabana, de modo que foram poupados de qualquer pilhagem. Eles não viram nada, porque Deus havia coberto a cabana. Esta ocorrência foi rapidamente relatada pela imprensa e, posteriormente, tornou-se tema de um poema renomado. E é isso que Deus quer de nós, amados. E é isso que Deus quer daquele povo. Confiança nele, acreditar que ele é o Deus do o impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível, Fábio. Ele só faz aquilo que realmente é impossível. Aquilo que é impossível para mim e para você é quando ele age.
Aquilo que é possível eu fazer, você fazer, o ser humano fazer, Deus não age. Então, o que Deus queria mostrar para esse povo aqui é que esse povo devia ter fé. Tanto é que ele pediu para Moisés, olha só, ele falou: Eis que estarei ali, ó. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Quer dizer, as pessoas mais velhas, as pessoas que tinham mais juízo, né? Tinham consciência, que sabia mais que os outros. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas. Meu irmão, a gente, o ser humano, eu e você, se a gente tiver que procurar água, a gente vai cavar no chão, não é verdade? A gente vai procurar um lugar adequado, não um lugar que tenha pedra ou que seja rocha. Como é que vai tirar água da rocha, meu irmão? Fala para mim. É. Então, está aqui um testemunho em que nosso Deus é o Deus do impossível, porque Deus fez sair água da rocha. Aquilo que não é possível ao homem é possível para Deus. E Deus estava demonstrando aqui o quanto ele é Deus, o poderio dele, para que ninguém tivesse dúvida. E assim fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E deram o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então não tem como duvidar, amado, de que Deus era com eles, porque fazer sair a água da rocha, somente Deus. É, ou não é? Deixo para você fazer um comentário aí também. Aqui nesse trecho aqui, estava estudando agora pela manhã e que ele me traz também aqui é a misericórdia de Deus, né? Porque mesmo nós murmurando, né? Deus continua sendo misericordioso com a gente, né? Ele continua agraciando, né? Então a graça de Deus, ele não depende da gente, né? Mais uma vez, ela não depende nem do que a gente faz, né? Como sacrifício e também não depende daquilo que a gente faz de, de teimosia, né? Então, mesmo a Verdade. gente, né? É um pai maravilhoso, né? É um pai maravilhoso. A gente, como pai, né? Às vezes os nossos filhos fazem birra, a gente quer castigar, né? Às vezes a gente, né? E aqui Deus vem e mostra que o amor dele é infinito, né? E, meu Deus, né? Ele, ele agracia, né? A graça dele é independente. Então, mesmo as pessoas ali reclamando de tudo que ele, né, vinha fazendo, né? É, ele não. A vontade de Deus não é nos castigar, né? Mas cuidar da gente, né? Nos lapidar, né? Fazer com que a gente se torne pessoas melhores, né? Um coração, né? Amoroso. E Deus vem e mostra os exemplos dele aqui, né? Através dos pequenos detalhes, né? E ele não tá ali para brigar com a gente, né? É Deus, né? E essa rocha aqui, ela representa também Cristo, né? Porque Cristo é a rocha, né? E Sim, a água eterna, né? E jorra, né? Para todos nós, né? Então é mais uma referência a Cristo aqui no Antigo Testamento, né? Lá na frente, né? Então essa rocha aqui que foi ferida, né? Que brota água, né? Para suprir a sede do povo, né? Pode ser, né, feita uma referência também a Cristo. assim como o madeiro também que foi jogado na água, nas águas de Mara, Verdade, considerado Samuel. como Cristo, né? O mais ruim deles é que eles duvidaram até de Deus, né, o Fábio? Eles perguntam, tá Deus no meio de nós? Eles nem em Deus mais estavam querendo crer. Deus fez tudo o que fez por eles. Tiraram eles da escravidão.
abriu o Mar Vermelho, uma coisa inédita que eles nunca na vida deles tinham visto. Viram os inimigos deles se afogarem lá, não alcançar eles. Viu Deus prover comida para eles todos os dias. E na hora que falta uma água, eles ter coragem de falarem: Deus está mesmo no meio de nós? E ficar tão indignado com Moisés a ponto de ele imaginar que eles apedrejariam ele. Então, trazendo para os nossos dias, tem muito disso no nosso dia, né? A pessoa recebe, recebe, recebe. Quando ela para de receber, ficou tão mal acostumada a viver fácil que na hora que tem uma dificuldade, ela já acha que ela é merecedora de continuar recebendo tudo de mão beijada, né? Tudo fácil. Então, esqueceram que Deus estava no meio deles, não estavam pedindo para Deus, porque se eles soubessem que Deus estava ali, iam pedir: Ô Senhor, providencia água para a gente também, assim como o Senhor providenciou todo o resto. Não, eles já foram gritar: Ele está aqui mesmo? Então, se ele está aqui mesmo, por que não tem água? Você tirou nós de lá de onde nós tinha água, estavam vivendo uma vida que não era a melhor, sendo escravo e sentirem da falta dessa escravidão. É difícil agradar todo mundo. Nem Deus conseguiu. Então, É essa é... engraçado, né? Desculpa, Ruth. Não pode falar. É engraçado que eu tô pensando aqui, né? Parece Deus cuidando dele o tempo todo, desde lá, né, lá no Faraó, lá no Egito, tudo. É como se eles ainda não tivessem sentido ainda o amor de Deus, né? É como se eles não se sentissem parte, né? Pertencentes, né? Como se eles continuassem sendo escravos, né? Na verdade, né? Como se eles não se sentissem filhos, né? Como se eles não. É aquilo que você falou, né? Por que que você não pede para mim, né? Por que que você continua pedindo para Moisés falar comigo? Por que que você continua reclamando, né? Por que que você não. É como se eles ainda não. Internamente, talvez eles não se sentissem merecedores, né? Do amor de Deus, né? Engraçado isso. Talvez verdade, talvez internamente eles não sentiam Merecedores. é, porque faz sentido. Deus deu aquelas pragas todas lá, protegeu eles todas as vezes. Então, era para eles assim, bow down mesmo para Deus, porque, nossa, eles viveram fisicamente aquilo ali. Não foi uma coisa, né, que é figurada, era fisicamente. Então, aí vem, né, na passagem, vindo o inimigo vindo atrás, agora nós vamos morrer mesmo, porque eles estão vindo e eles, né, e nós não tem condição, eles têm cavalo, tem tudo. Nós estamos aqui só com gado, com criança. Como que vai vencer esse exército? E Deus vence por eles, dá o livramento. Depois eles vão, estão lá no deserto onde não tem comida, não tem água. Deus providencia para eles. Depois chegam num lugar onde não tem água e eles falam isso? Cadê Deus? Está mesmo no meio de nós? Depois de tudo que viveram? É igual uma pessoa receber um milagre e esqueceu que recebeu. Eu conheço gente assim, que recebeu um milagre grande e depois esqueceu que recebeu e esqueceu que Deus existe. Tipo assim, deixou Deus, entendeu? Praticamente se afastou de Deus. Então, eu sei que essa pessoa ainda vai voltar, mas deixou por um tempo agora, entendeu? Então, eu acho que assim eles estavam fazendo aí. Eles ganharam tudo isso de Deus, mas foi para eles, de tão que eles começaram a viver ganhando, 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 eles esqueceram que Deus é que deu tudo para ele, que Deus é que providenciou tudo, que Deus era que guardava, que Deus é que deu comida. Para eles ficou tão fácil como uma obrigação. Aí na hora que não veio, eles questionaram, eles acharam que eles tinham direito só de receber. Eles não estavam andando, porque eles não estavam adorando a Deus, eles não estavam, entendeu? Eles não estavam dando de volta, porque se eles estivessem dando de volta eles não teriam chegado a esse ponto. É, acho que a lição que fica aqui é a gente tentar trazer para nossa realidade, né? Para nossa vida,
E tentar ver os momentos da nossa vida, aquilo que você falou, né? Aonde que é que nós estamos ficando mal acostumados, né? Onde que nós estamos, né, nos achando merecedor daquilo que Deus nos dá, né? E esquecendo que é pela graça, né? Que é pela bondade, pelo amor dele que nós recebemos e não pela por sermos merecedores ou por obrigação de Deus, né? E, e estarmos conscientes disso e caminharmos em agradecimento, né? Em gratidão, né? Em humildade. Muito forte mesmo esse trecho. O ser humano é difícil de compreender. É muito. Aconteceu com ela. Ela foi internada com cólica de rim. Ela foi internada com cólica de rim e foi constatado na chapa que tinha uma pedra enorme no rim dela. E os irmãos foram visitar ela lá no hospital. Ela não é crente. Até hoje ela não é crente. Ela simplesmente, você sabe que nos hospitais geralmente tem pessoas como a Ruth, né, que visitam os doentes. São os capelões, né, Ruth? É, seu Mário, verdade. Então, esses capelões foram visitar ela lá e oraram por ela. E na oração, ela contando, disse que ela pedia, o, a oração foi feita da seguinte forma: Senhor, esmiuça a pedra do rim dela. Esmiuça, Senhor. Os capelões oraram dessa forma. E, e quando chegou o dia de operar ela, os médicos tiraram outra chapa para ver como é que estava, né? E não tinha mais nada. Ela colocou, as pedras virou areia e saiu na urina. E ela contou esse testemunho para mim, né? E eu fiquei imaginando, você acredita que até hoje eu ganhei o marido dela para Jesus. É um dos meus primeiros filhos na fé. Mas ela não se converteu ainda a Jesus. Ela não segue o marido na igreja. São coisas, né, que a gente fica sem entender. A pessoa viveu um milagre, viu o poder de Deus e não se rendeu a Deus, deixa muito a desejar, né? É o que aconteceu com ela. Eles até esquecem que recebeu, seu Mário. Esquece. Igual o povo lá, eles esqueceram tudo que Deus tinha feito na hora que eles achou que eles tinham que ter. Com certeza, essa senhora um dia ainda vai lembrar, quando ela precisar de novo, ela vai falar: é, mas ele já fez uma vez, pode fazer de novo. Eu creio que sim. Então, Eu creio que Deus tem um plano na vida dela também. é, Porque o marido dela é meu filho na fé, e eu ganhei ele da seguinte maneira. Ele teve um AVC não, ataque cardíaco, e ele foi parar nesse mesmo hospital. E eu me prontifiquei a visitá-lo. Ele não era crente. Fui lá visitá-lo, levei a palavra de Deus para ele, e ele aceitou Jesus no leito. E eu falei para ele: olha, de agora em diante, você vai servir a Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Você quer? Só aperta a minha mão. Ele apertou a mão. Eu falei: Deus vai te tirar daqui. Nos próximos 7 dias você vai voltar para casa, mas para servir a Ele. Não se esqueça disso. Dito e feito, irmã. Passou 7 dias, ele foi para casa. Eu fui visitá-lo na casa dele. Ele ainda estava ruim ainda. Não, não respirava com dificuldade. Eu falei: mas vem cá, você procurou uma igreja? Está servindo a Deus? Ele falou: ainda não. Eu falei: tá vendo aí? Então vamos fazer o seguinte: vou fazer uma campanha aqui na sua casa, 7 semanas.
Vou apresentar Deus para você, você vai conhecer Deus intimamente como é Deus. Deus vai trabalhar na sua vida, você vai ficar ótimo, você vai respirar bem, de agora em diante você não vai ter problema nenhum. E ali fiz uma oração para ele. Terminei de fazer a oração, Ruth, olha, parece incrível. O homem já estava respirando normalmente, uma coisa assim extraordinária. E eu comecei uma campanha ali na casa dele durante 7 semanas, e ele está servindo a Deus até hoje. Esse meu filho na fé já me deu, foi muitos netos, e ele também é capelão, viu? O nome dele é José Margem. Ele é mais velho que eu. Quando ele aceitou Jesus, ele tinha mais ou menos 60 anos de idade. Ele já está com 85. O homem está firme na fé, viu? Interessante, né? E a mulher dele não se rendeu a Jesus ainda. Mas eu creio que Deus tem um plano na vida dele. Glória a Deus, Samar. Glória a Deus. Vamos ler esse outro trecho aqui, Samar. Vamos lá. Ameleque peleja contra os israelitas. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Redifim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, uma de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo, e ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória, num livro, e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Interessante, né? Esta passagem. Você vê que a persistência, a oração, a fé é o que nos faz vencer o nosso adversário. Aqui a palavra nos diz que Moisés subiu ao cume e ali orava, com os braços erguidos, clamando a Deus. E quando ele estava com os braços erguidos, o povo estava vencendo o povo de Amaleque. Mas quando o braço de Moisés se cansava, que ele abaixava, Amaleque prevalecia sobre o povo de Israel. Então foi necessário. Eles perceberam isso e colocaram, né, pedras, fizeram uma espécie de... para que acomodasse Moisés, para que ele pudesse sentar, e eles seguraram o braço de Moisés no alto para poder vencer essa guerra. Assim, às vezes acontece conosco também, amados. Às vezes nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que outras pessoas também estejam junto conosco, intercedendo, para que nós possamos vencer a batalha. Às vezes a pessoa sozinha, ela não consegue. Precisa de ajuda. É preciso que os irmãos se unam em um propósito, em jejum e oração, e busquem a Deus com mais fervor, para que o milagre aconteça mais rapidamente, para que haja vitória. Foi assim que aconteceu aqui.
E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram o cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Então, eles puderam, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um do lado, outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo a fio da espada. É interessante, né? Comentem vocês aí alguma coisa que vocês tiraram dessa palavra. A palavra aqui é, nossa, muito forte, né? Me trouxe bastante inquietação também. Bom, primeiro aqui ela mostra. Eu estava pesquisando sobre esse povo, né? Amaleque aqui, Amaleque, e estava falando que ele é descendente de Esaú, do irmão de Jacó. E falava aqui que esse povo aqui é um povo que ele acostumava atacar as pessoas que ficavam desprotegidas, os idosos, as crianças, que geralmente nas caminhadas, nas peregrinações, eles ficavam para trás, então eram os mais fracos. Então era um povo que atacava as pessoas que mais vulneráveis, né? E, e o que fala aqui é que Deus não se agrada disso, né? É um povo covarde, né? E, o povo de Deus ali, eles estavam numa situação vulnerável, né? Atravessando aquilo ali, o deserto. E o povo de Amaleque aqui tentou, né? Tem provocação do povo de Israel, né? Os atacá-lo. E o que eles fizeram aqui foi uma estratégia, né? De que os homens, né? Escolheram alguns homens, né? Moisés, né, falou para Josué escolher alguns homens e, e seguir em frente ali para a batalha, enquanto Moisés ia subir, né, num monte aqui, e eles iam no cimo, né, do outeiro, e junto com Arão e mais alguém aqui. Quem que foi com ele? Foi Arão e eles. Arão e Hur, né? E enquanto eles estavam Arão e Hur. batalhando, eles começaram a perceber que quando Moisés ficava com as mãos erguidas, eles, né, estavam ganhando a batalha. Quando a mão caía, eles começavam a perder. E aí vem mostrar aqui que a nossa dependência de Deus, né? Porque não é só estratégia, né? Eles fizeram a estratégia também, eles não foram sem estratégia nenhuma, né? Eles se prepararam, né? Eles foram, mas eles lembraram de Deus o tempo todo, né? E essa questão aqui é mostrando também a dependência de Deus, né? Que sem Deus nós não vencemos a batalha, né? Então, essa história aqui que vem trazer para a gente na palavra, né? Que Moisés, né? é, e Arão e Hur ali, né? Apoiando Moisés para que as mãos continuassem erguidas, para que eles vencessem aquela batalha, né? Fala muito sobre dependência. Fala também sobre a justiça de Deus, sobre o jugo de Deus, né? Toda vez que eu vejo justiça de Deus, eu sempre lembro bondade, né? Sempre lembro amor. E então a justiça de Deus aqui sobre o povo dele, né? Sobre a bondade de Deus sobre eles, porque aquilo era uma ação do inimigo ali contra aquele povo, né? Que estava vulnerável. E o jugo de Deus também sobre o povo de Amaleque, né? Porque Deus colocou aqui, né? Na palavra que e disse, porquanto o Senhor jurou, né, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração, né?
dizendo justamente que Deus estará à frente de todas as injustiças, né? Ele continuará batalhando, né? Perante esse tipo de povo que tem esse tipo de comportamento, né? No caso aqui de Amaleque, que era um povo que atacava as pessoas vulneráveis, que eram, né, injustas, que eram, né, maldosas, né, que atacaram inclusive o povo sem serem provocados, né? Fala muito sobre isso. Ao mesmo tempo, Interessante, né? também me traz uma reflexão. Desculpa, Samar. Não, pode falar. Ao mesmo tempo, também me traz uma reflexão, me lembra lá das passagens de Jesus, né? É, onde Jesus fala que fala para Pedro, né, para ele guardar a espada, porque quem luta com a espada morre com a espada, né? Quando ele corta a orelha de Sim, Malco, né? Dá a outra face, né? Anda uma milha a mais, né? E, mas aqui também traz aqui na palavra, né, que às vezes é necessário guerrear, né? é. Para nos proteger, né? Para nos proteger. E é que requer muito discernimento, né? Para a gente saber realmente o que a gente precisa fazer, né? Se é... Porque aqui houve violência, né? E Jesus veio falar justamente para que a gente, né, seja manso, né? E tem que buscar bastante discernimento espiritual, bastante discernimento de Deus ali, Espírito Santo, para a gente saber agir, né? Nos momentos certos, conforme a vontade de Deus, né? Conforme a necessidade mesmo. Aquela palavra que a gente leu das parteiras foi muito forte para mim também, sabe? Porque a gente sabe que a mentira, né, não é de Deus, né? Porém, as parteiras, a parteira mentiu, né? Para poder salvar as crianças, né? A vida das crianças, pois o faraó tinha falado para sacrificar, né? E então fala muito sobre a gente realmente não seguir uma cartilha, sabe? Um protocolo, né? A gente realmente ter o coração inclinado a Deus, né? E colocar acima de tudo a vontade dele, que é a vida, né? Que é o amor, a misericórdia, que é o cuidado com as crianças, com os idosos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, né? É isso que realmente Deus quer da gente, né? Ele não quer, Deus não, o amor, ele tá acima do sacrifício, né? Tem até um provérbio que fala sobre isso, né? A justiça de Deus está acima do sacrifício. O que me chamou a atenção aqui, Varão, eu estava vendo aqui, que essa palavra aqui também nos leva lá em Números, capítulo 20, versículo 7, que fala que Moisés fere a rocha e as águas saem, né? Então aqui diz assim, que o Senhor falou a Moisés dizendo, ó, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai a rocha perante vós, os seus olhos, e darás sua água, assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Então diz que o povo não entrou
na, na terra metida, justamente por causa dessas coisas, sabe, irmãos? Por falta de fé, por dúvidas, por duvidar de Deus. Se Deus está com você, está comigo, está conosco, nós não temos que temer, nós temos que confiar, confiar. Temos que depositar nossa confiança em Deus, seja qual for a situação. Temos que clamar por Ele, chamar por Ele, pedir para Ele, conversar com Ele, procurar buscar em Deus a solução da nossa sede, da nossa fome, da nossa escuridão, da nossa aflição, de tudo aquilo que nos agride. E termos paciência, e termos fé. A fé, você sabe que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, né? Então nós temos que ter fé para podermos alcançar o milagre que Deus tem preparado para mim e para você. Fica aqui o exemplo. Agora, eu achei interessante o que você falou, Fábio, a respeito de que jurou o Senhor, haverá guerra contra Ameleque de geração em geração. Então, essas guerras haverá de geração em geração. Por isso é que acontecem essas guerras. De geração em geração, sempre haverá guerra. A palavra de Deus não volta vazia, né? Ela tem que se cumprir. E está aqui para que eu e você saibamos o que acontece neste mundo e por que que acontece e por que que tem que acontecer para se cumprir a palavra de Deus. Amém? Ô, seu Mário, a rocha, igual o senhor falou, Paulo também, ele fala lá no Novo Testamento que a rocha é Jesus. Então, quando Moisés bateu e bateu duas vezes, é, ainda que representou que ele também ficou irado, né, com o povo e achou que ele seria apedrejado, então ele ficou irado e bateu com raiva, né? E a rocha é Sim. Jesus, é a fonte da vida, é a fonte da água, né, que jorra. Então, por causa disso, Jesus falou que eles não entrariam na terra prometida. E até Moisés, porque bateu forte lá, bateu duas vezes, como que se não tivesse crido também, né? Mas é por isso que às vezes a gente fala que o ambiente corrompe. Moisés estava tão corrompido ali com aquele povo, com tanta maldade falando, e ele achando que até ele seria punido, que acho que ele não se concentrou no que ele tinha para fazer e bateu com tanta raiva, e aí não foi permitido entrar na terra prometida, mas porque ele se corrompeu ali, talvez por um momento com aquele povo ali, com aquela incredulidade, ele ficou com raiva, mas não sei explicar por quê, só porque ele bateu na rocha bravo, ele também não teve direito de entrar depois de todo o amor e de toda a história dele com Jesus, de Deus, na verdade, que lá era com Deus que ele falava, e aí ele também não poder entrar. Mas eu acredito que é isso, que a gente tem que estar vigiando todo o tempo para não se corromper, para não importa onde você está, você está com os olhos abertos para não se corromper, porque às vezes pode ser algo que vai te condenar para uma coisa que você não precisaria ser condenado. E isso vai te Sim, trazer muita dor, né? Como Moisés, ele ficou, ele com certeza sentiu dor de não poder entrar mais na Terra Prometida depois de ter chegado até ali. Então, se a gente vigiar o nosso ambiente, as pessoas que estamos
não se deixasse corromper, não se deixasse levar pelo ambiente que vivemos, eu acredito que nós chegamos até o final para nós herdar a nossa coroa. Mas é muito bom. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui toda manhã e poder ouvir e aprender, porque isso me traz o lembrete de que eu tenho que vigiar, vigiar e vigiar todos os dias, não importa com quem eu tô ou o que estou fazendo, eu tenho que vigiar e ser a pessoa que escuta a voz de Deus. Então, isso foi interessante para mim. Amém. Glória a Deus. Aqui Descobriu mais alguma coisa aí, Fábio? eu estava lendo Tamires? sobre essa parte aqui que fala da bandeira, né? Que, ó, então disse o Senhor a Moisés. Primeiro ele fala da memória, né? Escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, né? Porque assim, os Amaleques não vão poder contar essa história, então anota para não esquecer, né? É Com isso essa, mesmo. com essa referência, né? Porque ele riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E outra coisa aqui, e Moisés edificou um altar e lhe chamou, né? O Senhor é a minha bandeira. Bom, aqui tem duas mensagens. O primeiro é que a gente dá a honra e a glória a quem pertence, né? Que é a Deus, né? Depois da batalha aqui, depois da vitória, né? Moisés edificou um altar, né? Ao Senhor, né? E, e aqui o que me chamou a atenção é o Senhor é a minha bandeira. E eu fui buscar, né? Qual que é o significado de bandeira, né? É, e aí tá falando aqui que bandeira na época bíblica aqui, né? Ela tem um significado de sinal de autoridade e pertencimento, né? Então imagina naquela época, né? A gente tem sempre mais a memória da Idade Média, né? Das bandeiras, né? Naquela época não tinha essa ideia de que a bandeira ali naquela época tinha tanta representatividade, né? Mas a bandeira ali, ela significava que aquele povo pertencia a alguém, né? Que aquele povo pertencia a uma instituição, né? Um reinado, né? E aqui ele não está falando que ele construiu uma bandeira, né? Ele está falando aqui que ele chamou aquele altar de o Senhor é a minha bandeira, né? Então, assim, não é algo físico, né? Não é algo para ser adorado, não é um amuleto, né? Não é uma imagem, né? Não é uma figura ali para, né, para se carregar, né? Mas, né, o Senhor é a minha bandeira, né? É, representando, né, dizendo ali que, olha, é Deus que nos protege, né? É Ele que cuida, né? Essa fé que muitas vezes é depositada num símbolo, né? Numa bandeira ali na época, né? Ele falou, a gente não precisa de bandeira, porque quem é a nossa bandeira é o Senhor, né? É o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai proteger, é o Senhor que vai, né, nos acolher. É uma mensagem muito forte aqui. Essa palavra nos leva também lá em Salmo 78, versículo 18, que diz: E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor o serviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivessem aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância,
fez soprar o vento do Oriente nos céus e trouxe ao sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então procuravam e voltavam de madrugada, buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia, lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam, porque seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou de despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o defenderam na solidão? Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás, tentaram a Deus e duvidaram dos santos de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e nas suas maravilhas no campo de Zoar. Converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudesse beber. E aqui esse salmo fala tudo, rapaz, que Deus fez. E o povo, ainda assim, não tinha a fé suficiente para entender de que Deus era Deus. E ele fala aqui ainda, ó, eles mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deus também, ao pulgão, a sua novidade, o seu trabalho aos gafanhotos, destruiu as suas vinhas com saraiva e seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado a saraiva e as coriscos dos seus rebanhos. Atirou para o meio deles quais mensageiros de males e ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu um caminho na sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, deu-lhe por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Você vê que Deus ainda vai fazer muita coisa aqui, sabe, amados? E nós vamos presenciar aqui. Porque essa terra prometida que Deus fala que vai nos dar, já habita pessoas, né? Já habitava gente ali. E Deus vai e dá ao seu povo. Então, Deus é assim conosco, amado. Deus é assim. Ele é quem dá todas as coisas para nós. Nós temos é que ter fé e acreditar e deixar que Ele, no tempo dele, vai fazer justiça em nossas vidas. Nós, amados, nós somos considerados a menina dos olhos de Deus. Você sabe que qualquer coisa que vem na direção dos seus olhos, você imediatamente o fecha, né? O seu protege, né? Assim é Deus para conosco. Daquele que tenta contra um cristão. Deus é quem peleja por nós, amado. Ai daquele.
Assim foi com esse povo da Amaleque, porque eles atacaram o povo de Israel, Deus os feriu, Deus os destruiu praticamente. Portanto, você é um privilegiado, nós somos um privilegiado. Deus é conosco, nós somos a mina dos olhos de Deus. Nós só temos que depositar nossa fé e confiança em Deus para poder receber os milagres e as bênçãos de Deus e entrar na terra prometida todos os dias. Amém? Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, em Tua presença estou. Quero Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Por cada irmão que participa desse devocional, por cada irmã, por cada um que vai ter o privilégio de assistir, ouvir e de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Quero Te agradecer e pedir também, Senhor, que o Senhor esteja confortando, Pai, as almas dessa moça, Senhor, que veio a falecer, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que morrer em Cristo é lucro e foi feito a sua vontade, Pai. Por isso que nós devemos, Pai, estar alegre, porque ela partiu em Ti, Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Mas nós que ainda aqui estamos, muitas vezes não aceitamos. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus que peleja por nós. O Senhor vai confortar o coração de cada um, Pai. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu tem o controle de todas as coisas, Pai. Abençoa os familiares desta família. Abençoa, Pai, a Tamires. Abençoa o Fábio, a Ruth, a Marineide, o Caio. E todos aqueles, ó Pai, que participam desse devocional. Receba a Tua bênção em nome de Jesus, Pai. Nos dá um dia de vitória, Senhor. Nos leva e nos traz em segurança por onde quer que andarmos, ó Deus. E usa-nos, ó Senhor, para que sejamos, Pai, atalaia, usados por Ti, Senhor, para levar a Tua palavra onde quer que o Senhor nos colocar. Assim seja, é assim que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.